agradecer esse momento, essa casa, essas paredes, esse estabelecimento, a oportunidade de estar aqui com vocês. Não sei se eu vou compartilhar, ou se vocês vão me ensinar mais do papel professor, ou quem está nos amparando de alguma forma, nos guiando. Compartilhar. Vinde a minhas criancinhas, pois é delas o reino dos céus. Tem a ver espiritualidade com as criancinhas. Uma transformação que talvez se faça quando a gente consegue olhar para a espiritualidade e sexualidade. Sexualidade não distingue as crianças, muito pelo contrário. A inocência é o polo de transformação da luxúria. A manifestação que nós encontramos hoje na sociedade nos traz a deturpação da sexualidade. Quando a gente consegue achar o ponto de equilíbrio, nós achamos atrás desse aspecto, que é um aspecto que normalmente gera dor e sofrimento dentro da nossa sociedade, nós vamos achar a inocência verdadeira. E isso é o ponto inicial desse trajeto. Então, esse trajeto não se dá só com as criancinhas, mas se dá em níveis muito mais sutis. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho do cotidiano, pelo menos tentar trazer um pouquinho mais do que o nosso meio pessoal pode se transformar. O que é espiritualidade, se não realidade? E realidade é o momento presente que você está vivendo. E unificação. A espiritualidade se unifica com esta matéria e traz a possibilidade de uma fusão, de uma vivência, vamos dizer assim. Nós nos manifestamos através desse corpo físico, que é uma somatória de inúmeras tecidos, células, tecidos, órgãos, células, moléculas, átomos. Ou seja, nós somos uma cópia perfeita do universo. Quando esse universo está em equilíbrio, quando ele está alinhado, ele se alinha como diz na qualidade, buscando os exemplos que nos trazem virtudes, equilíbrio, bem-estar, qualidade de vida, direcionamento. Quando a gente consegue trazer e traduzir isso em expressividade da nossa vida, nós podemos falar que nós estamos um pouquinho alinhados com essa espiritualidade. Porque esse é um pequeno passo, porque manifestar a potencialidade que existe dentro de nós, que é a centelha divina, que é o fogo que transforma e transmuta e que promove mudança a cada olhar, a cada palavra, a cada gesto, a cada sensação, a cada momento, né? Então, a gente está falando do que quando eu falo de todos esses aspectos? De sexualidade também. Eu me relaciono com esta roupa, eu me relaciono com as minhas palavras, eu me relaciono com as pessoas, eu me relaciono aonde eu ando. Todo tipo de sexualidade, ou melhor, a sexualidade como um todo, é uma forma de relacionamento. Ou somente estamos presos ao órgão genital. A deturpação nos prende ao órgão genital. A relação da sexualidade no mais profundo vai desde um simples olhar, da forma como você se comporta, com a forma como você se relaciona com as pessoas, com a forma como você se relaciona com o seu universo, com a sua conduta pessoal, né? E é importante a gente rever o contexto onde fica-se preso a um órgão. Na verdade, porque a definição de sexualidade ficou mais presa ao órgão sexual do que a sexualidade em si. A sexualidade é uma manifestação que passa pelo órgão genital, mas ela não é o órgão genital. Ela se manifesta, e a manifestação mais profunda deste encontro, no caso uma sexualidade onde você tem um homem e uma mulher, porque a gente tem uma diversidade na sexualidade, porque a gente também quebra esses rótulos e rotulações, porque se eu me relaciono com todos que é cristão, nesse contexto,
eu seria o quê? Né? Que tipo de sexualidade eu poderia manifestar? Agora eu preciso me rotular. Eu sou hétero, eu sou homo, eu sou bi, eu sou... Né? Na verdade, sou um ser humano que está se relacionando muito além do sexo, muito além da sexualidade. No mais profundo, quando a gente consegue integrar a unificação dentro de nós, que é a integração do masculino e do feminino dentro de nós, nós começamos a manifestar um casamento espiritual da nossa essência com nós mesmos, do nosso corpo físico com o nosso perispírito, do nosso perispírito com a nossa mente, da nossa mente com a alma. Então tem toda uma fusão dessas várias expressividades que estão se manifestando todas ao mesmo tempo aqui, porque a gente está falando de espiritualidade e sexualidade. E a sexualidade ela passa também por dogmas, por crenças, por uma série de situações que foram rotuladas devido a uma história. E aí a gente deixa de olhar para a sexualidade de uma forma pura, tranquila, que se manifesta, porque sexualidade também tem a ver com prazer. E a gente deturpa com várias outras formas de olhares, que são rotulações frente à situação. Então, isso é feio, aquilo é isso. Isso vai deturpando. E essas deturpações é que vão gerando as perversidades. As perversidades vão gerando todas as distorções psicológicas que nos levam ao não entendimento da sexualidade. Ou seja, nós rompemos com esta inocência para manifestar uma distorção. Ah, mas isso está feio, isso é feio, isso é errado, isso é certo. É desse jeito, de alguma forma, nós estamos num processo de evolução. Nós somos ao mesmo tempo animais e hoje estamos a cada vez mais numa expressividade de transformação desse movimento animal para um movimento hominal, ou seja, movimento de expressões de sentimentos superiores, movimento de expressões de transformações de virtudes. Então, nada se perde no desenvolvimento, nada, desde o princípio inteligente que desce até a matéria, que faz todo esse trajeto até chegar até nós, e assim ele faz o processo de evolução. Esse princípio inteligente é a matéria mais simples, que nos, de alguma forma, também faz a conformidade de quem nós somos. Mas eles, ao adentrar no nosso universo, ao adentrar na nossa roupagem, ao adentrar nas nossas vivências, ele se veste desses mesmos aspectos. Então, se a gente olhar para o desenvolvimento da humanidade até a atualidade, existem milhões de rotulações onde se perde a sexualidade, onde se perde o homem, onde de repente a pornografia e todo um clã de violência estão acontecendo de forma horripilante. Será que é dessa forma e Deus não tem nada sob o comando dele? Ou isso é um processo que faz parte do desenvolvimento e da transição que se está se passando? Nós temos que sim nos descobrir e transformar esses aspectos, porque nós somos seres animais também. Nós adentramos o ser, o nosso circuito de evolução, né? E hoje estamos aqui com esta roupagem, mas todas as nossas vivências anteriores estão evoluindo conosco aqui e agora. Ou seja, todas as encarnações, todas as minhas manifestações como ciclo pré-humano, todas as minhas manifestações como animais, porque Buda, quando se iluminou, quando ele viu o processo no ápice da iluminação dele, ele viu todas as encarnações dele, todos os momentos que ele não traduz como pré-humano, como a gente tem estudado, mas traduz com uma outra frequência, todo momento onde ele passou pelo reino animal, mineral, vegetal e mineral, ele viu todo esse trajeto. Ou seja, nós fizemos todo esse trajeto. Então nós trazemos em nós esse processo de evolução. Então o que temos que fazer? É transformar esses aspectos que precisam ser reeducados, ou em alguns aspectos até educados. Então não há
algo promíscuo e errado dentro da sociedade, que existe a necessidade de nós tomarmos as rédeas da nossa vida e transformarmos os aspectos que precisam ser transformados. Ou seja, a sexualidade, ela é o primeiro ou um dos grandes meios de aferimento das nossas agressividades e dos nossos instintos, dos nossos impulsos. Enquanto houver ainda dentro da nossa, não é do olhar do outro, que é aquele que está olhando a internet, vendo filme pornô, ou aquele que é pedófilo, ou aquele, não. A gente tem que olhar para nós. Nós só podemos fazer uma mudança em nós. Esse olhar crítico e julgador não gera transformação, ele gera repressão. Repressão gera dor e sofrimento. Quando a gente volta o olhar para nós e começa a nos questionar, a nos verificar e perceber onde, em alguns momentos, nós somos também pedófilos, onde nós somos agressivos, onde nós temos as coisas escusas e pornográficas dentro de nós mesmos. Em vez de questionar, vamos nos reavaliar. E com essa reavaliação, nós temos a possibilidade de transformar estes conteúdos. Porque se eu me julgar com a severidade que eu julgo os outros, eu também não vou querer nem me saber, nem querer me conhecer. E esse é um dos grandes patamares de dificuldade da atualidade, porque a autocrítica e o autojulgamento nos impossibilita de fazer essa aferição dentro de nós, porque deve ser muito feio, né, você encontrar de repente aspectos como esse. Mas você vê que dentro do nosso sistema biológico, células comem outras células. Nossa, nós temos canibais dentro de nós. Nós somos uma cópia perfeita do universo. Existem canibais dentro de nós. Então quem somos nós para julgarmos algumas coisas? Não vamos incentivar, não vamos passar a mão e aliciar esses aspectos, nem deixar que as coisas se degringolem, não, só porque eu faço a minha autoavaliação, a partir de agora eu não preciso dar limite para as coisas. Não, limite há necessidade. Inclusive fazer o limite porque você sendo o próprio exemplo desse limite, o próprio exemplo dessa transformação pessoal, descobrindo quais são as suas compulsões. Porque compulsão alimentar, ninguém fala que tem problema. Pode-se comer, pode-se chegar numa mesa farta, e ninguém pensa que ali, aqueles alimentos que são simples e ingênuos, quando você começa a comer compulsivamente, você não está sendo um pedófilo. Ninguém para pensar nessa relação com o alimento. O primeiro processo de deturpação da sexualidade começa na boca, na língua, na forma com que eu também me relaciono com as pessoas, com a minha agressividade, com o meu olhar contido de crítica, de julgamento. Passa aquela pessoa, sobe aquela coisa. Estes aspectos é que precisam ser transformados. Eles não são ruins, eles só precisam saber como eles têm que se comportar. Até então eles se comportavam daquela forma porque era a forma com que eles aprenderam. Ou seja, se um macaco se comporta segundo o próprio instinto dele, ele faz o que aquele instinto se promove. Se eu olhar para o cachorrinho, como eu já vi acontecendo, que chega perto de uma outra fêmea, ele já começa, se a fêmea está no cio, ele começa a ficar mais agitado, e aí alguém que passa com um grau de rigidez, de crítica muito interna, ou de repressão, na verdade, sai daí! A pessoa não consegue lidar com os próprios conteúdos emocionais dela. Então é mais fácil eu afastar aquilo, porque aquilo ativa sentimentos e sensações e faz eu ver que existe uma sexualidade que eu reprimi, abafei e criei um continente que a qualquer momento, ele vai explodir, e ele explode normalmente através das guerras. A deturpação da nossa sexualidade no mais profundo é a distorção da polaridade do masculino e do feminino, caindo no sadomasoquismo. E o sadomasoquismo é a manifestação do eu mando, você obedece. E nesse momento onde eu mando e você obedece, existe um sadismo e ao mesmo tempo um prazer negativamente orientado. E isso se dá quando um país quer dominar o outro, quando uma nação quer dominar a outra.
quando o marido quer dominar a mulher, ou quando a mulher quer dominar o marido, ou quando o casal, um quer dominar o outro. Mas não adianta a gente ficar com o olhar, mas aquele lá apanhou daquela esposa, ela é tão abnegada, ela não fez nada. Neste ciclo não existe santos, existe uma faceta de cada moeda, é uma moeda com duas faces, sadomasoquismo. Só quando a gente conseguir enxergar estes aspectos em nós, que nós, vamos dizer assim, se eu sou esta que está apanhando, em algum momento eu fui lá e aferi, cutuquei a ferida daquele outro que não sabia lidar com algumas coisas e ele explodiu e me espancou. Essa é a deturpação que a maior parte não consegue ver. Então por causa disso vamos deixar que ele bata. Não é isso que eu estou falando. Vamos averiguar dentro de nós aonde nós cutucamos a ferida do outro e o outro revida, e onde a gente alimenta ou retroalimenta esses aspectos em todos os instantes. Esse processo é muito profundo e falar desses aspectos normalmente movimentam sentimentos e sensações dentro de nós. Nossa, mas isso é tão profundo e tão sério. É por isso que nós estamos fazendo um processo de revisão diária, um processo de reavaliação através a doutrina traz como, esqueci o termo, reforma íntima. Em outros lugares você vai fazer um processo de autoeducação, não importa o nome que você dá, o que importa é que você precisa rever conceitos, rever posturas, sem se criticar, sem se julgar, mas sendo consigo mesmo, tendo um olhar de aprimoramento, para a gente tirar esses aspectos sombrios, ou seja, esse aspecto de inconsciente, e trazer para o consciente, né, esses aspectos que estão velados, e muitas vezes que nós mesmos temos muito medo e pânico, em muitos casos, de nos reavaliar e saber que eu tenho esse sentimento dentro de mim, e é isso que a gente precisa rever, trazer essa criancinha de volta e tirar esses véus de deturpação que nós criamos para nós mesmos. Nesse sentido aí, o senhor está dizendo que a inocência e a pureza do Espírito está encoberta por sentimentos negativos, é isso? Está encoberta por aspectos que precisam ser reconhecidos, retransformados. É como se fosse uma capa, um véu. É o véu que a alma tem, que a gente chama de véu do sono. O véu de Maya, na Índia chamado. Nós não reconhecemos a nossa totalidade porque nós estamos adormecidos em vários estágios de consciência. Quando nós acordamos esses estágios de consciência, imediatamente nós também nos colocamos a mão na consciência e revemos. Não vale mais fazer isso. Nossa, essa minha postura está gerando mais dor e sofrimento do que realmente gerando um prazer. E aí a gente começa a rever os prazeres no sentido negativamente orientados, que são os prazeres sádicos, são os prazeres masoquistas, que existem pessoas que têm prazeres de sofrer, tem gente que tem prazer de ser machucado, tem outros que gostam de inferir dor e sofrimento ao outro. Só que a gente precisa reconhecer em nós esses aspectos, onde nós somos críticos, onde nós somos julgadores severos, onde nós de repente castramos as pessoas que estão à nossa volta, porque a criança ela é livre, ela nasce tirando, claro, porque a alma da criança também vem junto, ela tem todo o processo, mas por detrás da manifestação do ser humano, a pureza está ali também. Então, se você pegar uma criança, ela faz o trajeto novamente, é como se ela, então aquela alma ela passou por N trajetos, aí ela faz, nesta encarnação, ela faz novamente uma reedição das feridas e dores passadas. Então, de repente, essa pessoa que está aqui encarnando agora, que é uma criancinha pequena, ela tem a pureza, porque todos nós temos. Se a gente achar a nossa essência, se nós nos permitirmos entrar em contato com esses aspectos mais libertos, não vai haver deturpação. Só que o que acontece? Quando a pessoa está encarnando, ela também encarna todas as dores e sofrimentos do passado, que ela precisa, às vezes, ao longo de muitas encarnações, ela veio fugindo de olhar para aqueles aspectos. Já nesta roupagem, não querendo também deixar isso para a próxima, porque isso é uma das coisas que a gente precisa parar de protelar
Parar de falar, ah, não, eu não estou conseguindo dar conta de tudo isso aqui, não, eu vou levar, deixa aqui para a próxima encarnação. Porque a gente já vai começar a ver muitas pessoas nessa frequência, não dá para ficar protelando mais. Nós estamos num momento de transformação e transição, isso já vem de muito tempo. Faz mais ou menos 150 anos que Kardec trouxe todo esse compêndio de ensinamento. E lá naquela época ele já falava, já passou a época do fenômeno. Nós estamos na época moral, da transformação moral do ser humano. E até hoje isso não se manifesta, até hoje isso não se dá com devida clareza. Quantas camadas de verniz que eu tenho para me relacionar com as pessoas, e esse verniz inevitavelmente gera dor e sofrimento, porque eu dou tapinha nas costas de alguém aqui, mas eu estou mentindo para essa pessoa, eu não estou enganando essa pessoa, e não é um relacionamento que eu estou tendo com essa pessoa. Se eu estou enganando ela ali, eu também estou me enganando em algum nível. Então eu não tenho direito de reclamar quando alguém der um tapinha nas minhas costas também. É uma bola de neve. Einstein falava assim, eu taco a bolinha verde na parede, a bolinha verde, a parede me devolve a bolinha verde. Eu taco a bolinha vermelha com intensidade forte, a parede me devolve a bolinha vermelha com intensidade forte. Ação e reação. É inevitável. Só que quando a gente se depara com situações e sensações que são reativas, que a gente está falando de reatividade, esse faz parte do nosso cérebro instintivo. Eu faço e a coisa já vem imediata. Isso é reatividade. Nós precisamos evoluir os nossos aspectos, nossos sentimentos, nossas sensações para o nosso cérebro no sentido mais humano, que aí conseguem se manifestar as virtudes e as potencialidades dessas virtudes que existem dentro de nós. E com essas virtudes e essas potencialidades, nós acolhemos essa nossa reatividade inicialmente. E quando a gente consegue fazer esse primeiro trabalho conosco, porque é uma das coisas que, inclusive, a própria leitura nos traz, eu acolho também, posteriormente, a criança de cada uma das pessoas que passam comigo, sabendo que cada um de nós passou por violência, passou por agressões. E se eu consigo fazer esse trabalho comigo, inevitavelmente eu estendo a mão para o outro na compaixão, não na necessidade de querer tirar o outro daquele buraco porque eu estou querendo me salvar. Porque existe uma distorção do que é compaixão e do que é salvar o outro nessa situação. Muitas vezes, por dores emocionais, eu tento salvar ele, porque isso é uma máscara do bonzinho. Eu coloco uma máscara de bonzinho aqui e tento salvar o mundo inteiro, para que eu não entre em contato com as minhas dores, meus sentimentos, minhas mazelas. E inevitavelmente, o que acontece? Eu ajudo um aqui, eu ajudo o outro ali. O que eu estou alimentando dentro de mim? Vaidade e orgulho, as primeiras coisas que eu crio. Inevitavelmente, porque eu crio uma máscara para endurecer. O orgulho e a arrogância são formas de eu não entrar em contato com as minhas dores emocionais. A vaidade, porque de repente, nossa, olha, ele ajuda tantas pessoas, ajuda tantos cachorrinhos na rua. Sei lá, qualquer coisa que a pessoa ela faça e não seja verdadeiramente da essência. Porque quando a pessoa começa a lapidar todos esses aspectos, essas três máscaras principais, que é a máscara do amoroso, a máscara do sereno, que não, nada me abala, ou a máscara do poderoso, que parece um trator e passa por cima de todo mundo, como se nada fosse, como se nada tocasse ele. Quando eu consigo lapidar esses aspectos emocionais, que todos esses aspectos se manifestam dentro de cada um de nós. Só que às vezes o que acontece, um deles é mais predominante na nossa vida. A gente precisa saber qual é o que predomina mais para a gente conseguir ver aonde a gente se perde mais. Porque a gente descobrindo aonde a gente se perde, verdadeiramente a gente pode fazer o processo de transformação. Porque se eu descubro que eu coloco essa máscara do amoroso, vou para o mundo, falando tudo é quase amor, mas ao mesmo tempo eu estou quase mordendo cada pessoa que cruza o meu caminho, ou na verdade muitas coisas que acontecem assim, eu faço muito bonitinho do lado de fora, mas quando está dentro de casa eu quero morder todos os meus familiares, porque eu não tenho paciência com ninguém, porque eu faço esperando reconhecimento. Então a gente precisa entender como é que esses aspectos agem. São aspectos às vezes autônomos do nosso psiquismo. Então o processo de transformação, para a gente chegar numa espiritualidade profunda, íntegra, limpa, purificada, passa pela transformação dos nossos aspectos inferiores. Esses aspectos inferiores nada mais são do que momentos que precisam ser transformados, instintos.
sensações e mais evoluídos, sentimentos. Quando a gente consegue evoluir esses aspectos, nós começamos a ter uma relação interna mais prazerosa e salutar, mais íntegra conosco mesmo e imediatamente com os outros. Então o processo sempre se dá de dentro para fora e depois de fora a gente vai olhar para fora. Mas isso acontece também porque a vida nos convida o tempo inteiro à transformação. Estarmos aqui também é um movimento de transformação. Porque eu estou adentrando o universo de vocês e só com os pensamentos de vocês, vocês adentram o meu universo. Se eu falo coisas às quais vocês não estão alinhados, inevitavelmente eu posso receber uma carga negativa. Se eu falo coisas que de alguma forma eu estou alinhado com o universo de vocês, eu recebo uma carga positiva. Como é que a gente interage com os nossos pensamentos? Ah, não, meu pensamento não tem todo esse poder. Tem sim. A gente precisa reconhecer a nossa potencialidade. Vós sois deuses, só esqueceram. Só que quando a gente começa a reconhecer e valorizar, a gente começa também a rever os nossos pensamentos, as nossas condutas mais profundas e mais íntimas. E nessa revisão você faz essa transformação. E aí eu não deturpo mais a sexualidade, eu não deturpo mais a minha alimentação, eu não deturpo mais as minhas relações, eu não deturpo mais a minha forma de lidar com todos os objetos. Porque na verdade, assim, eu falei só da alimentação, mas a nossa relação é com tudo e todos. Com o sapato que eu tenho, com a meia. Porque se eu vier andando aqui, tiver uma pedra, eu vou me sentir desconfortável. Se eu tiver prazer negativo, eu vou continuar com a pedra. Aí eu vou vir aqui e vou mostrar, olha meu pé está sangrando, olha como eu... Esse é um movimento sádico de quem não está acordado. Nossa, olha, eu caí, me machuquei e conta aquela tragédia. Ela está sendo sádica, ela está falando de um processo muito delicado do próprio conteúdo dela e ela está expondo aquilo. Comecem a rever conceitos e tudo é cópia de tudo. Quando a gente consegue entender que a forma com que eu como a batatinha frita é a mesma forma com que eu lido com a minha sexualidade, eu começo a mudar a minha postura. Eu começo a rever a minha forma de lidar com as pessoas, com as sensações, com os conteúdos que eu lido. Eu começo a ter mais respeito, eu começo a ter mais entendimento. Eu vou ter que aprender a dar limite para algumas pessoas que não sabem o que está acontecendo, que estão de alguma forma enfermas. Porque isso é uma enfermidade da alma, que precisa ser revista. Você entende? A pedofilia não é uma coisa normal. A pornografia não é uma coisa normal, mas ela se transformou em normal. Na verdade, todos esses aspectos que são deturpações da sexualidade são um traço de baixa estima profunda. As pessoas que adentram esses universos e se deixam continuar nessas frequências e que de alguma forma são alimentadas ou retroalimentadas por um sistema, é porque isso ainda é escravidão. A gente não sabe, mas nós estamos vivendo ainda um momento de escravidão profunda. Eu acho que meu tempo deu, né? São 30 minutos? Mas teve a leitura do Evangelho, teve a oração, mas uns 5 minutinhos, se você precisar, não tem problema. Vamos abrir para pergunta, se alguém quiser fazer alguma pergunta, do que eu puder, do que eu souber. Isso tudo que o senhor falou, o senhor referiu na palavra medo. Esse medo que nós temos, o ser humano tem no modo geral, é um medo consciente, que ele está fazendo as coisas, sabe? Ou é inconsciente e depois ele vai tomar conhecimento disso? Na maioria da humanidade atual, esse medo ainda é inconsciente. Mas ele, aos poucos, conforme a pessoa vai se dando conta da circunstância, ele vai se transformando em consciente. Só que aí entra os jogos de culpa e acusação. Enquanto eu ainda tiver culpa e medo dentro de mim, eu não vou conseguir nunca me rever nesses conceitos. E aí o medo ainda é alimentado pela culpa e pelo processo de punição. Quando eu começo a conseguir sair desses jogos de culpa e punição, eu consigo sair desse retroalimentação do medo. E o medo, inevitavelmente, faz também o mesmo processo do sadomasoquismo.
Ou um está infligindo medo e o outro está sucumbindo a essa estrutura, ou ao contrário, existem pessoas que são fóbicas, existe o fóbico e o contrafóbico. O fóbico é aquele que ataca e o contrafóbico é aquele que recua. O medo é assim, eu tenho medo, porque eu sou fóbico, então eu vou pular de paraquedas, eu vou fazer coisas que eu vou enfrentar o medo, mas isso não quer dizer que eu estou ressignificando o meu medo, eu estou atacando o medo, eu estou fazendo coisas eu vou assistir filme de terror, você entende? Eu vou fazer coisas que me levem a sentir aquele medo, que eu vou enfrentar esse medo. Às vezes você recua dentro de você, e muitas vezes na hora de você mostrar, você tem mais medo, se fecha mais ainda, né? E aí tem esse outro movimento que também vai para dentro. A pessoa tem medo do medo. Ela sente medo de sentir medo. E aí esse medo também alimenta. Só que dentro do processo da sexualidade, você tira a roupa, vamos dizer assim, você é despido. Isso não quer dizer que você se despiu dos seus preconceitos, dos seus dogmas, das suas crenças. Você vai para a cama com o outro, não importa quem esse outro e lembrando-se que antes de ir com o outro, a gente também vai para a cama conosco mesmo, né? Então essa relação da sexualidade, ela começa inevitavelmente conosco mesmo, né? Então, de alguma forma, o processo da masturbação, ela se dá inicialmente conosco, posteriormente a gente vai interagir, porque na verdade esse é o processo que a criança, se a gente pegar o desenvolvimento, é a mesma coisa. A criança, ela começa a se descobrir, ela começa a conhecer a mãozinha, e isso vai se desenvolvendo. Quando chega lá por volta dos seus 12, 13 anos, a sexualidade começa a florar. Em alguns casos, dependendo da circunstância, isso está sendo, na atualidade da nossa sociedade, está florando antes, que não deveria, mas está florando antes, por conta das deturpações que existem, né? Então isso acaba gerando uma distorção, mas normalmente por volta dos 10 a 12, mais ou menos, começa esse descobrir do corpo da adolescência, e desse movimento para frente, já nos namoros, nas paqueras, que hoje em dia já se ultrapassou. E aí começa a transformação dessa sexualidade. Como é que a gente revê os nossos conceitos? Vou deixar para vocês uma lição em casa, para a gente se transformar. Olhe para os seus desejos de adolescente. Quais eram os impulsos que te davam desejo para olhar para a sexualidade sem pudores, sem medo, sem culpa. Olhe para isso. Eu tinha vontade de transar com 15 mil pessoas, sei lá. Ok, então eu descobri que eu tenho uma compulsão. Eu tenho vontade de coisas que eu fiquei escondendo de mim mesmo, né? Isso, aquilo outro. Não vou ficar citando coisas porque não é o intuito aqui. Mas revejam isso, façam essa revisão. Quando você olhar para esses aspectos, olhe com acolhimento. Eu aceito isso que eu tinha, esses desejos, porque às vezes o que acontece é que esses desejos, eles ficam reprimidos e eles voltam para o inconsciente. Aí eu não trabalho isso e eu continuo manifestando crenças e dogmas de repressão com o outro. Quando eu começo a mudar essa transformação e rever esses aspectos da minha infância, ou normalmente da adolescência, comecem com a adolescência. Olhem para a sua adolescência, vejam o que na adolescência brotou da sexualidade, quais eram os desejos, quais eram as vontades, e revejam. Isso tem uma postura que me traz bem, faria bem hoje? Não, então vamos rever, vamos ressignificar esse patamar. Porque assim, relacionar-se está acontecendo o tempo inteiro. Então de repente, se eu descubro que eu tinha um desejo lá de querer transar com várias pessoas ao mesmo tempo, de repente eu queria ser, no mais da transformação dessa energia, um professor. Eu me relaciono com milhões de pessoas ao mesmo tempo, em várias salas de aula. Eu estou dando aula, eu estou me relacionando com as pessoas. Só que nesse olhar interno, quando eu estou achando que é só o relacionar sexualmente, aquele ato só, eu perdi, eu fiquei fechado na visão. Quando eu transformo essa visão, tirando esse aspecto e transformando o relacionar-se, a forma de conduta mais aberta, a forma de expressividade, porque relacionar-se sexualmente é se expressar com amorosidade, com tranquilidade, com bem-querer, na profundidade e no amor. Então o que acontece? Quando você transforma esse desejo aqui, eu transformo a minha possibilidade e trago a possibilidade
de repente estar numa sala de aula e ofertar àqueles que estão comigo prazer, alegria, bem-estar, que a pessoa saia de uma sala, de uma aula minha, um brilho renovado, que é o gozar na vida. É que as pessoas acham que gozar é feio falar, é proibido. Entendeu? Gozar é uma bênção. As criancinhas, todo o êxtase pertence aos puros de coração, toda a glória pertence a Deus. O êxtase é a essência de se bem relacionar, bem se comunicar, estar em paz com tudo. Então isso não gera prazer e alegria? Se gera prazer e alegria, isso não gera um gozo que não está preso à minha genital, mas está na manifestação de quem eu sou. Eu ando com pés leves e transpassado no meu corpo. O que é isso? Um momento do êxtase, do gozo, dá em torno de 10, 15 segundos, vamos dizer assim. Mas naquele momento o corpo inteiro vibra. Se manifesta, né? Quando você consegue trazer esse êxtase pequeno, desses 15 minutos do gozo, para a vida, no dia a dia, em todas as relações, em todas as circunstâncias, você se transforma numa pessoa mais vistosa, uma pessoa mais atraente, uma pessoa que não é atraente de sedução, é atraente porque você atrai. É igual uma flor que ela simplesmente desabrocha, ela abre e ela exala o perfume dela, e ela simplesmente atrai pelo perfume que ela exala. Então, como seres humanos, nós temos esse mesmo potencial. Quando transformarmos esses aspectos que estão ainda em nós doentes ou adoecidos, imediatamente a gente começa a potencializar e manifestar as virtudes mais sublimes, manifestar os mais deliciosos frutos, que às vezes não são palpáveis, mas esse fruto pode se manifestar num livro para algumas pessoas, pode se manifestar numa psicografia, pode se manifestar em inúmeras circunstâncias, e é um prazer. Ok? É um prazer estar aqui com vocês. Agradecer. Foi muito rica. Nossa, tem que pensar agora. É um assunto que dá para trabalhar em Eu trouxe o livro, eu queria ler alguma coisa, mas é tanta coisa. Esse aqui é um dos livros do Sri Satya Prembaba, transformando o sofrimento em alegria. A base do trabalho dele é manifestar o amor. Vamos acordar o amor que existe dentro de nós, e quando a gente acorda esse amor, nós estamos acordando a humanidade junto com todos.